ele me deixou a oportunidade, os microfones abertos, para eu mandar uma mensagem para o presidente Trump. E depois ele mesmo, nos bastidores, falou para mim: Eduardo, eu vou recortar esse teu vídeo e vou mandar para o presidente, vai chegar para ele. Então o Trump está sabendo o que está acontecendo aqui e eu acho que a solução vai vir aqui dos Estados Unidos para resgatar as nossas liberdades no Brasil. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. A cartada de Eduardo Bolsonaro internacionaliza a percepção de perseguição política. A decisão do deputado federal Eduardo Bolsonaro de se licenciar da Câmara dos Deputados e permanecer nos Estados Unidos é um movimento político altamente estratégico, em meio ao que ele e seus aliados chamam de perseguição do Supremo Tribunal Federal. Eduardo transforma sua saída do Brasil em uma oportunidade para denunciar sem amarras o que considera um abuso de poder do judiciário brasileiro. Mais do que um simples afastamento, sua escolha se insere em um contexto de crescente percepção de perseguição contra sua família, tanto dentro do Brasil quanto no exterior. Agora livre das limitações impostas pelo mandato parlamentar, Eduardo poderá se dedicar-se integralmente a levar essa narrativa ao público internacional, ampliando a pressão sobre o governo Lula e o STF. Curiosamente, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de arquivar o pedido de apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro só veio após uma mudança repentina de postura da Procuradoria-Geral da República. Inicialmente, a PGR afirmou que não tinha pressa em analisar o caso, o que deixava Eduardo vulnerável a uma possível decisão de retenção do seu passaporte. No entanto, de forma inesperada, após Eduardo Bolsonaro anunciar que permaneceria nos Estados Unidos, a PGR passou a sustentar que, para haver crime contra a soberania nacional, a acusação que embasava o pedido seria necessária que houvesse uma negociação com um governo ou um grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Como essa condição não se aplicava ao caso de Eduardo Bolsonaro, o pedido perdeu sustentação, forçando Moraes a arquivar a solicitação feita por deputados do PT. Esse recuo reforça a tese de que as ações contra a família Bolsonaro são somente de cunho político. Se a PGR não tivesse se manifestado nesse sentido, haveria risco real de que Eduardo tivesse o seu passaporte confiscado, impedindo sua permanência nos Estados Unidos e dificultando sua atuação internacional. A estratégia de Eduardo Bolsonaro ganha ainda mais força à medida que a narrativa da perseguição política contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, se fortalece. Ao permanecer nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro transforma a crise política brasileira em um tema internacional. Sua presença em Washington permitirá que ele busque apoio entre congressistas conservadores, aliados do presidente Donald Trump e grupos que veem com preocupação a escalada do ativismo judicial no Brasil. Além disso, sua permanência no exterior fortalece o movimento dentro dos Estados Unidos para impor sanções contra autoridades brasileiras. Assessores de Trump já elaboram um pacote de medidas que podem atingir ministros do STF e membros do governo Lula, com base em alegações de abuso de poder e violações de direitos humanos. Bom, mais um dia estranho, né? Na tal democracia do Brasil. Deputado, eu queria colocar na tela uma notícia da PGR, né? Logo que a notícia que o seu passaporte poderia ser apreendido, o Gonê decide descumprir prazo sobre passaporte de Eduardo Bolsonaro. Essa é uma notícia do dia 11. E hoje, logo mais de 10 dias depois, né, da manifestação da possível apreensão do seu passaporte, hoje, logo depois da notícia de que você ficaria nos Estados Unidos, a PGR se manifestou contra a apreensão do seu passaporte. Lembrando que a PGR tinha 5 dias para se manifestar e nós estamos aí no 13º dia. Deputado, o senhor acha que essa notícia do senhor estabelecendo a sua permanência nos Estados Unidos, isso tenha forçado a PGR a se manifestar contra a apreensão? Com certeza, Ana Paula.
O cálculo que eles fazem é sempre político, né? Lamentavelmente, os tribunais do Brasil hoje, na verdade, a Suprema Corte tem ali algumas pessoas que já não se importam há muito tempo com as leis e as decisões são 100% políticas. Então, a pressão veio forte, a repercussão foi grande, né, da notícia de que eu não retornaria ao Brasil. Então, para aliviar essa pressão, o procurador-geral resolveu despachar logo hoje, né? Antes ele estava falando que não havia urgência, então hoje surgiu uma urgência dele despachar. Só que isso daí, Ana Paula, acaba sendo um tiro pela culatra, porque não me deixa tranquilo para retornar ao Brasil. Vale lembrar aqui que antes do Felipe Martins ser solto, em duas oportunidades o PGR havia pedido a soltura do Felipe Martins e o Alexandre de Moraes não se importou. A PGR havia pedido a soltura do Clezão e Alexandre de Moraes não soltou, acabou matando o Clezão dentro do presídio. E eu poderia citar vários outros casos, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro, um mandado de busca e apreensão que foi cumprido em uma de suas residências, em maio de 2024, também contou com parecer contrário da PGR, mas ainda assim Alexandre de Moraes, que acreditem, é o juiz desse caso todo, né, decidiu ser o investigador e mandar a Polícia Federal na casa do presidente Bolsonaro. Provavelmente para esculachar, para humilhar e para fazer o tal do Fishing Expedition, que nada mais é do que pegar o celular do presidente, da primeira-dama Michele Bolsonaro, e selecionar o que ele vai vazar para a imprensa ou do que ele vai querer se mergulhar para tentar ficar causando problemas na vida do presidente. Então, finalizando, né, é um jogo de cartas marcadas e o Alexandre de Moraes, eu não sei se ele estava precificando que eu poderia ficar aqui nos Estados Unidos, porque ele arranjou, com certeza, a maior pedra no sapato da vida dele, porque aqui fora nós temos instrumentos. Você sabe muito bem, Ana Paula, você mora aqui na Califórnia, um cidadão americano, ele tem um cidadão comum americano, ele tem mais liberdade de expressão do que um deputado federal ou um senador no Brasil, com a sua imunidade parlamentar garantida na Constituição. Então, eu tenho algumas entrevistas marcadas ainda hoje para algumas televisões americanas, né? Uma das entrevistas é com Matt Gaetz, que foi sondado para ser o procurador-geral da República do Trump, né? Não foi ele, entrou a Pam Bondi lá da Flórida, mas é extremamente bem articulado e, inclusive, na última vez que eu participei do programa dele, ele me deixou a oportunidade, os microfones abertos, para eu mandar uma mensagem para o presidente Trump. E depois ele mesmo, nos bastidores, falou para mim: Eduardo, eu vou recortar esse teu vídeo e vou mandar para o presidente, vai chegar para ele. Então o Trump está sabendo o que está acontecendo aqui e eu acho que a solução vai vir aqui dos Estados Unidos para resgatar as nossas liberdades no Brasil. Mais uma vez, é rápida a minha pergunta. O senhor percebe o quanto que o governo americano, as autoridades ou mesmo congressistas percebem que o Brasil está num processo de... Eu fui muito reticente para usar essa palavra lá atrás, mas hoje eu não consigo não usá-la. Também o fato, o presidente Bolsonaro citou em relação a esse processo de nulidades, impedimentos, ministros que deveriam se declarar impedidos. Essa questão da ampliação do foro, então, é a última pá de cal em qualquer, digamos, lógica de preservação do direito e de garantias constitucionais de um Supremo que se disse garantista lá atrás. Mas, enfim, em que medida o senhor acha que o governo americano e as autoridades americanas estão vendo este grau de venezuelização do Brasil? Com bastante seriedade. E a gente confirma com eles essa perspectiva, né? Porque vamos imaginar o seguinte cenário, né? Pior cenário possível. O presidente Jair Bolsonaro é preso, em 2026 o Lula é reeleito ou coloca um sucessor dele, né? Aquilo que hoje já não existe mais freio e pudor qualquer para se seguirem as leis, vai virar uma moderna total. E o processo, né, de você transformar um país numa ditadura, ele está em curso. As primeiras pessoas a saírem do país, né, são jornalistas que normalmente denunciam, né, as atrocidades que estão ocorrendo. O sistema tenta censurar. Aqueles corajosos que conseguem se manter firme usam, né, daquilo que podem para levar a verdade aos seus eleitores, debaixo até de ameaça, como é o caso de vocês da Oeste, né? Use a sua criatividade. Também foi uma frase utilizada pelo entorno de Alexandre de Moraes para tentar fechar o canal de vocês, né? Deve estar incomodando muito o Alexandre de Moraes. Então, esse processo todo ele é dado continuidade com o exílio, né, com presos políticos, com censura, e tudo isso daí já existe no Brasil. Eu tenho certeza, o Trump não vai botar no currículo dele que foi durante a administração dele que se sedimentou, que se consolidou um regime no Brasil tal qual o regime da Venezuela. O que o presidente Bolsonaro está denunciando, né, dessa estratégia de você deixar inelegível opositores, é a nova estratégia da esquerda no mundo inteiro.
porque eles já viram que prender é muito feio, né? Fica muito na cara a intenção ditatorial. É muito coisa de república de banana. Então, como eles aprenderam isso na Nicarágua, onde o Ortega prendeu 7 dos seus rivais presidenciáveis antes da eleição, e vejam só, né? Sagrou-se reeleito, inclusive tendo recebido parabéns do PT. Também tem o caso da Bolívia, né? A senadora Janine Áñez, que foi presidente interina da Bolívia, hoje em dia está presa, acusada de atos antidemocráticos. Então, o manual, o playbook deles é o mesmo por todo lado. O americano sabe disso, eles sabem que eles são uma inspiração, né? O farol da liberdade, eles têm muito discernimento para não interferir em outros países, mas também, né, existe a cultura americana de exportar a liberdade, exportar a democracia. Essa é a tradição dos Estados Unidos, né? Só nos últimos 4 anos do governo Biden é que isso daí mudou, né? Com a USAID mandando dinheiro para a doutrinação de jornalistas, reforma do Poder Judiciário, inclusive com parcerias feitas entre a USAID e o nosso Tribunal Superior Eleitoral aqui do Brasil. Isso daí merece uma investigação, porque muitas pessoas perguntaram para o Tribunal Superior Eleitoral sobre esse envolvimento e não tiveram respostas nenhuma, seja através de lei de acesso à informação, seja através de tweet, né, aproveitando a oportunidade que o TSE é ativo nas redes sociais, e a resposta foi um silêncio sepulcral. Então, isso tudo em jogo, isso tudo nesse cenário, pode ter certeza, né, os Estados Unidos está ciente dessa situação e é por isso que a gente tem feito reuniões com parlamentares, é por isso que está adiantando o processo do No Censure on Our Shores Act, é por isso que a gente consegue reuniões dentro da Casa Branca, e é por isso também que eu tenho muita esperança que daqui de fora virá uma devida correção, né, um freio de arrumação nesse barco gigantesco aqui do Ocidente. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora opta pelo exílio. Autoexílio. Sim, mas ao mesmo tempo um exílio provocado por uma perseguição política implacável com a oposição. Implacável com Bolsonaro, implacável com quem se manifesta contra este desgoverno. Uma perseguição política que se comprovou, inclusive, na esteira da sua decisão. Pois vejam bem, Eduardo Bolsonaro diz que não voltaria para o Brasil porque talvez teria seu passaporte cassado na chegada e, quem sabe, poderia inclusive vir a ser preso, como já aconteceu com um deputado federal e está acontecendo com muitos outros brasileiros que estão injustamente no cárcere no Brasil e são perseguidos. Pois bem, por que se comprovou que a perseguição política ocorre? Porque poucas horas depois do seu anúncio, o Procurador-Geral da República dá uma canetada dizendo que não deveria ser cassado o passaporte Alexandre de Moraes, até para não passar por essa verdadeira humilhação internacional por mais tempo, decidiu também assinar embaixo, desta vez sim, da decisão do Procurador-Geral da República e dizer que não seria cassado, de forma irretratável, diz ainda na sua decisão, o passaporte de Eduardo Bolsonaro. A decisão do Procurador-Geral da República e do ministro do Supremo Tribunal Federal, ao contrário daquilo que tentam fazer crer, confirmam a perseguição política. Caso contrário, teriam decidido dentro do prazo de até 5 dias, ou então teriam esperado para dar uma decisão, mas não na esteira da manifestação de Eduardo Bolsonaro, para tentar fazer parecer que estava tudo bem. Aliás, senhor presidente, mais do que comprovar a perseguição política, comprova-se assim de que Eduardo Bolsonaro está sob risco de, se pisar de volta no Brasil, ter o seu passaporte apreendido, porque a irretratabilidade de Alexandre de Moraes nada vale, ele muda de ideia o tempo todo, e inclusive corre o risco sim de ser preso. A verdade é esta. Eduardo Bolsonaro, assim como eu e outros parlamentares desta casa, já está sendo perseguido, deputado Cabo Gilberto também, por manifestações feitas aqui na tribuna. E agradeço a solidariedade que recebi de vários parlamentares, inclusive da esquerda, não muitos, mas alguns se manifestaram, não a meu favor, mas a favor desta tribuna e da Constituição. Eduardo Bolsonaro está sendo perseguido agora dentro da Polícia Federal. Querem exonerá-lo por uma manifestação legítima feita da tribuna.
Posso discordar dos termos utilizados, como discordo dos termos utilizados de muitos parlamentares à direita ou à esquerda, como muitos discordam daquilo que eu falo aqui na tribuna. Não tem problema, mas essa tribuna aqui tem de ser livre para nos manifestarmos, assim diz o artigo 53. Portanto, senhor presidente, que vergonha internacional pela qual o Brasil passa nesse momento. E confesso que de manhã, deputada Carol de Tônio, estávamos juntos lá no Colégio de Líderes quando soubemos da notícia, muitas dúvidas foram suscitadas na minha cabeça sobre a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, porque é uma decisão difícil. Segundo, porque tem implicações políticas para ele. E terceiro, porque tem implicações políticas para toda a oposição e para o nosso Brasil. Mas também quero aqui dizer, senhor presidente, que analisado todo o cenário, vejo que o grande perdedor, e ainda bem nesse caso, é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e essa ditadura que hoje nós enfrentamos aqui no Brasil, do Poder Judiciário, em conjunto com o Poder Executivo de Lula e do PT. Por isso, senhor presidente, vejo que Alexandre de Moraes encontra-se ainda mais enfraquecido. E Eduardo Bolsonaro, lá no exterior, assim como nós, quando vamos em missão oficial, terá a oportunidade de seguir fazendo aquilo que está fazendo. Denunciar o Brasil lá fora. E denunciar, inclusive, a hipocrisia da esquerda, que tantas vezes foi lá para o exterior defender um ladrão, dizer que ele não tinha cometido crime nenhum, todos eles comprovados pelo judiciário, e agora, depois de tantos anos denegrindo, inclusive, a imagem do judiciário e do povo brasileiro lá fora, a esquerda, por meio de deputados federais, Rogério Correia e Lindbergh Farias, decidiram caçar o passaporte de um colega. Isso é um absurdo, senhor presidente. Isso agora está exposto ao Brasil e ao mundo. Portanto, solidariedade a Eduardo Bolsonaro e a todos os perseguidos políticos do Brasil. Que nós possamos virar logo essa página lamentável da nossa história. Muito obrigado, senhor presidente. E óbvio que eu vou falar sobre essa decisão histórica do deputado Eduardo Bolsonaro de permanecer nos Estados Unidos. Eu concordo com a decisão dele, eu entendo, e eu vou além. Ela é um marco, ela mostra que o Brasil não vive mais numa democracia, nada que pareça com uma democracia. Nós temos que lembrar, nós estamos falando de um dos deputados mais votados do país, de um líder da oposição que vem articulando conversas e contatos e ações conjuntas da direita internacional, que vem chamando a atenção dos congressistas americanos, principalmente, para a situação, para a realidade que vive o Brasil hoje. E por conta disso, como é que o regime trata ele, o consórcio que tomou o poder, a Daniela Lima, porta-voz desse regime tirânico, trata ele como alguém que estaria traindo a pátria e pedindo intervenção indevida de uma outra nação. É o contrário. Ele sabe justamente que houve uma intervenção indevida durante o governo Biden, que mandou porta-voz da CIA, do Pentágono, dar recado no Brasil, e o que ele está tentando fazer é justamente mostrar ao Congresso americano onde o Brasil acabou por conta disso, né? E que o que pudesse ser feito pelos Estados Unidos dentro da lei para punir, eventualmente, quem atentou contra a liberdade de expressão, inclusive de cidadãos americanos, como é o caso do Elon Musk, entre tantos outros, né, que isso pode ser feito para tentar frear esse regime. Então não há absolutamente nada de ilegal na conduta do Eduardo Bolsonaro, tampouco era do pai dele, Jair Bolsonaro, e ambos vêm sendo perseguidos porque o Brasil não tem mais uma democracia. Então ele voltar para o Brasil significa ele correr um risco muito alto de ter o passaporte dele cancelado, como aventaram, e eventualmente ser preso. Então é a explicação que ele deu. Ele tem 2 filhas pequenas, uma mulher, ele consegue fazer muito mais articulando com liberdade dos Estados Unidos. Quem estudou história de ditadura sabe que a resistência sempre precisou contar com gente no exílio, que foi do exílio que veio muito apoio a essa resistência, porque não adianta nada abrir o peito, estufar o peito e enfrentar de peito aberto uma tirania que pode te jogar na prisão, e está aí o Daniel Silveira, está aí um monte de gente que é testemunha disso, né? E ele abriu mão temporariamente, pedindo licença não remunerada, de um mandato que representa milhões de eleitores e do comando aí da Comissão Internacional, que daria a ele uma visibilidade e um poder de articulação interessante. Não abre mão o PL, então tudo leva a crer que vai ser o Zucco, o deputado alinhado nessa comissão, mas ele pode muito mais de fora. E ele tem que pensar nele também, ele está certo, isso não é uma questão de covardia, não é uma questão de egoísmo.
Ninguém precisa ser mártir numa ditadura. Eu vou além. Eu acho que o próprio Jair Bolsonaro talvez conseguiria mais indo buscar asilo numa embaixada americana ou argentina, para chamar a atenção ainda maior do mundo do que estamos vivendo no Brasil. Aceitar que é possível fazer o jogo político pensando em 2026, manifestação nas ruas, articular votos e como é que vai ser a estratégia eleitoral, é aceitar a premissa falsa, fajuta, de que temos normalidade institucional no Brasil hoje. A pergunta é, temos? Não temos. Pergunta ao Deltan Dallagnol o que aconteceu com os milhares de votos dele no Paraná. E agora vamos ver. Carla Zambelli perseguida, já arrumaram um pretexto para perseguir o Gustavo Gayer. Está muito claro o recado do sistema. Quem é bolsonarista vai ser perseguido. Não existe nenhuma normalidade institucional no nosso Brasil, nenhuma possibilidade de você partir da premissa de que você vai ter um jogo minimamente justo e transparente em 2026. Então, chamar atenção para isso e tentar reverter esse quadro o quanto antes é fundamental. E onde reside a esperança hoje de muitos? Nos Estados Unidos, na lei Magnitsky, contra o Alexandre de Moraes, contra o Gonê, o PGR, e eventualmente contra jagunços do Alexandre na Polícia Federal. Talvez seja a única forma de frear a nossa ditadura em curso, que mira no exemplo venezuelano e está chegando rapidamente lá, sim. Então, eu compreendo, repito, a atitude de Eduardo Bolsonaro e concordo com ela. E vou além. Acho que o Jair Bolsonaro não tem nenhuma obrigação de virar um mártir e ser preso, porque é o que vai acontecer nesse julgamento político que a Folha de São Paulo, no editorial ridículo, diz que torce para que seja técnico e imparcial. Com o comunista Flávio Dino, que comparou o Bolsonaro ao demônio, com o Zanin, advogado do Lula, quem garante que vai ser imparcial? O Barroso, que num convescote de comunistas da UNE disse, se vangloriando, nós derrotamos o bolsonarismo? Essa gente vai fazer um julgamento técnico e não político? Folha de São Paulo. Tenha santa paciência. É ridículo sequer cogitar essa possibilidade. Então, essa gente participa de uma farsa. Jair Bolsonaro vai ser preso. Então, eu acho que ele tem todo o direito de buscar refúgio numa embaixada e de lá continuar fazendo muito pelo Brasil e chamar a atenção da ditadura que vivemos. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.